Irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor. Para nossa meditação, desejo ler Apocalipse capítulo 8, dos versos 1 ao 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Queridos, antes de meditarmos aqui no texto lido de Apocalipse 8, do 1 ao 5, quero compartilhar algo que reputo de grande importância, que foi uma palavra dita por Jesus Cristo para o apóstolo João, um dos seus discípulos, e o autor do livro de Apocalipse. Vamos ler João 21, do 21 ao 23. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também ao seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e o que será deste? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Intrigante esta fala, não é mesmo? Então João estaria ainda vivo há quase 2000 anos na terra? Bem, irmãos, o verso 22 a 23, vemos claramente que foram os discípulos e alguns irmãos que divulgaram que João não morreria, mas Jesus não disse isso, como lemos no versículo 24. É notável que João foi o último dos apóstolos, que ele viveu quase no final do 1º século e depois morreu em Éfeso de morte natural, ou seja, uma morte pacífica, lá pelos anos de 103 depois de Cristo, quando tinha cerca de 94 anos. Digo sobre morte pacífica de João, porque os demais apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram assassinados, martirizados pelo Evangelho de Cristo. É notório que Jesus não estava dizendo que João seria fisicamente imortal, mas estava querendo dizer que João permaneceria vivo
para contemplar coisas que nenhum mortal jamais viria e que ainda escreveria isso para a posteridade. Ou seja, as coisas descritas no livro de Apocalipse, primeiro, teria que ser preso na ilha de Patmos, né, irmãos? Uma ilha que fica no mar Egeu, cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Éfeso, como lemos em Apocalipse 1, versículo 9. Ora, eu já tive o privilégio de ler o livro de Apocalipse, querido, pelo menos por 100 vezes, e não me canso de ficar admirado como um homem conseguiu ter tantas visões gloriosas, espirituais, das condições da igreja da sua época, de acontecimentos futuros. João tem uma visão de Jesus Cristo, viu parte do céu por dentro, viu anjo, arcanjo, querubins, pessoas que morreram em Cristo. Ele viu a exuberância do trono de Deus, do trono que sai relâmpagos e trovões. Em volta do trono, João chegou a ver 24 anciões ajoelhados com roupas brancas e usavam uma coroa de ouro e adoravam ao Altíssimo Deus. João viu um novo céu e uma nova terra. Ele viu a cidade da Nova Jerusalém descer do céu. Ele viu o milênio, ele viu a guerra do Armagedon, ele viu o juízo final, viu Satanás sendo lançado no lago que arde com fogo e enxofre, com todos aqueles que não foram salvos. Viu os salvos gloriosamente vivendo na pátria celestial, cidade com ruas de ouro, rios de cristal, riquezas inigualáveis. Está explicada a palavra de Jesus. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Que privilégio, não é mesmo, queridos irmãos? Vamos ao nosso texto de hoje. Os versículos 1 e o 2, nós lemos: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Se houve silêncio no céu, queridos, é notório que antes uma multidão incontável de servos do Senhor, de anjos, arcanjos, querubins, estava oferecendo louvores ao nosso Deus no céu. Então o apóstolo João percebe que ao abrir o 7º selo, aconteceu um tempo de silêncio no céu, antes de vir finalmente o som das trombetas. Então, os versos 3 e 5, vemos que um anjo recebe o incensário com as orações, acende o fogo com a brasa do altar e depois o joga sobre a terra. Lemos no versículo 3, veio em outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Queridos estudiosos sérios do livro de Apocalipse, acredita que o cenário que João contempla é que diante do altar de Deus estão todas as orações e o Senhor ouvindo o seu povo. Esse silêncio no céu
é porque Deus está ouvindo as orações, os clamores do seu povo na terra. No verso 3, vemos o anjo do Senhor com um incensário de ouro com orações. Se você ler, depois eu até aconselho ler o livro de Êxodo, capítulo 30, do verso 1 e 9, você observará que os sacerdotes acendiam incensário também de ouro diante do altar todos os dias durante o momento de suas orações, e a fumaça do incenso enchia o tabernáculo como um sinal de que os pedidos estavam subindo a Deus. No Novo Testamento, ou seja, na nova aliança em Cristo Jesus, foi abolido de vez o uso do incenso. Você não vai ver os apóstolos ou membros da igreja naquela época acendendo incenso, porque a sua oração substitui esse antigo incenso. É por isso que o crente não usa incenso em sua casa. Isto ficou para o budismo, para Hare Krishna, membros ali do hinduísmo e outras seitas antibíblicas. No versículo 4, lemos que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aqui fica bem explícito, claro, que o Senhor ouve o pedido de cada um dos seus servos e também os responderá. Em João 14, do 13 ao 14, Jesus prometeu que quando pedirmos alguma coisa em seu nome, seremos atendidos. Vamos ler? E tudo quanto pedirdes em meu nome, em nome de Jesus, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas também Jesus deixou claro que devemos pedir com fé, de acordo com Marcos 11, 24. Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. E o profeta Isaías chegou a dizer que Deus nos responde antes mesmo de clamarmos. Observe. E será que antes que clame eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. O verso 3 do texto que lemos de Apocalipse 8, querido, mostra que Deus ouve as orações. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E não é só isso, no verso 4 diz que Deus responde nossas orações. Não pense, irmão, que o céu está em silêncio absoluto com relação à sua vida, os seus pedidos. Deus está atento, Ele está ouvindo o seu clamor. Portanto, continue clamando, buscando a face do Senhor com fé e esperança. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Soberano Deus, desejamos ter experiências, visões gloriosas como o apóstolo João teve, Senhor. Sabemos que ele era um homem de intimidade, um homem de comunhão intensa com Deus. Assim ajuda-nos também, ó Deus, a melhorar o nosso grau de intimidade contigo, de amar mais a tua palavra,
de amar momentos de oração, momentos de tributos, louvores ao Altíssimo, ao El Shaddai, o poderoso Deus. Obrigado, Senhor, por este momento de estudo na tua imutável e gloriosa palavra. Obrigado porque vai se cumprir tudo aquilo que João viu e revelou a todos nós. Abençoa estas vidas que recebem a tua palavra neste dia, Senhor. Abençoa também os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.